Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que Jesus nos inspire e nos conduza sempre nos caminhos do bem. Como eu gosto de iniciar os meus estudos fazendo uma interrogação. Eu gostaria que cada um respondesse na sua intimidade. O que a prece representa na minha vida? Todos nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso planeta, não somente com o coronavírus, que nos faz refletir muito. Mas quando nós falamos de vírus externos, todos nós somos muito bem instruídos e sabemos como combatê-los. Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho dos nossos vírus internos, sob o ponto de vista moral. Porque são esses vírus que todos nós temos muita dificuldade em lidar com eles. Nós nunca vimos no nosso planeta tantas pessoas se unirem em prece. É tão bonito a gente ver isso. As pessoas pedindo amparo, proteção, que o Pai nos guie para os melhores caminhos, nos desvie dos caminhos dos piores. Mas muitas pessoas ainda dizem, não é necessário pedirmos ao Pai, porque Ele já reconhece as nossas necessidades. Certamente que o Pai conhece as necessidades de cada ser aqui na Terra. Como muito mais do que dos lírios do campo, como nos disse o Evangelho. Mas todos nós temos que refletir sobre o que estamos pedindo. Será que nós sabemos entregar ao Pai quando estamos passando por um momento difícil? Sabemos que a responsabilidade é de cada um de nós? Temos humildade em fazermos os nossos pedidos? Como podemos lidar com tudo isso? Entender o que se passa conosco? Somos nós sabermos que todos nós trazemos conosco o eu real e o eu ideal. Que somos infelizes todas as vezes que não concretiza no eu real o que quer o eu ideal. O eu ideal, para que a gente possa entender, ele está muito voltado à nossa personalidade, aos nossos desejos. Tudo que a vida tem a oferecer a cada um de nós. E todos nós sabemos que as coisas do mundo nos encantam. E o eu real, somos nós aprendermos a construir o reino de Deus em nossos corações. Estarmos mais próximos do nosso eu divino. E aqui nós podemos lembrar de uma frase de Emmanuel, que é até uma frase forte. Emmanuel nos diz assim: a sabedoria dos seres humanos é loucura para Deus. O que Emmanuel quer nos dizer com isso? Vamos imaginar, gente, Deus nos vendo por cima. Ele está vendo ali as nossas atitudes, tudo que nós estamos fazendo. E a gente vai tomando aqui. Nós vamos tomando decisões muito voltadas ao nosso eu ideal. Por quê? A gente quer a satisfação dos nossos desejos. E quem está nos vendo por cima percebe a loucura das nossas decisões. Vocês querem ver um exemplo prático? Somos nós aqui na Terra, os pais. Quando eles observam os filhos e os filhos estão tomando decisões completamente erradas. Os pais falam, conversam com os filhos, explicam,
mas às vezes não adianta. Eles irão aprender à custa própria. Às vezes, passando por situações delicadas, para que eles possam entender a lição dos pais. E é assim que o nosso Pai age conosco. Quando não queremos ouvir, colocar à frente o nosso eu ideal, real, e deixarmos de lado o eu ideal, aí o Pai nos deixa, pelo nosso livre-arbítrio, a tomarmos as decisões que, como Emmanuel nos diz, a sabedoria dos seres humanos é loucura para Deus. Outro ponto importante que Emmanuel nos deixa claro: a maioria das pessoas fazem as preces, todos nós, quando o problema já instalou. Aí ele diz que quando a situação da nossa vida já está difícil demais, aí nós começamos a orar. Quem aqui, gente, vamos refletir, quem aqui faz prece antes de tomar uma decisão? Nós vamos responder que nós fazemos, certamente que sim. Mas o que acontece conosco? Nós não esperamos a resposta do alto. Porque nós queremos satisfazer o nosso eu ideal. A resposta do alto, certamente, ela vem para nós pela intuição, que nós temos que aquietar, nós temos que concentrar, elevar o pensamento para que a gente possa ouvir a espiritualidade falando conosco. Ou Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Isso está no Evangelho para nós. Quer dizer, a resposta do alto vem para nós através de um ser que está no nosso convívio. E quando estamos atentos àquela resposta, a gente sente. Aquela pessoa trouxe a resposta para mim. Hoje eu acordei e fui intuída daquilo que eu pedi ao Pai. E isso, gente, somos nós trabalharmos conosco a construção do reino de Deus. A colocarmos em prática nas nossas vidas o eu real, porque nós sabemos muito bem agir com relação ao nosso eu ideal. Aqui eu posso lembrar de uma fala de Haroldo, numa palestra dele, que ele diz assim, que quando a coisa aperta, nós começamos a orar. E ele faz uma comparação muito interessante, que ele compara a prece como um sorrisal. Porque ele diz que nós utilizamos da prece depois que o problema já instalou, que nós já estamos com a indigestão. Olha que lição simples e ótima para todos nós. E aqui a gente lembra do Evangelho. Os apóstolos, logo que eles acordavam, eles iam para os barcos, para o trabalho. E Jesus acordava bem cedo e se afastava, ia ao monte para orar, para pedir ao Pai inspiração e a condução daquele dia. E nós, como agimos? Como os discípulos ou como Jesus? Nós podemos observar como os discípulos nos representam tão bem. Quando acordamos, ou às vezes o relógio desperta, já estamos atrasados, já vamos levantando, em atividade ou na casa, cada um nós podemos observar. Os discípulos nos deixam claro que agimos como eles, já vamos ao trabalho. E se nós tivéssemos a consciência que o pedido ao Pai, estarmos mais conscientes, mais conectados com Ele, colocando em prática o nosso eu real, nós seremos maiores e mais fortes. Aqui nós podemos lembrar de Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém para ser preso. O que Jesus fez?
Saiu e foi ao Monte das Oliveiras para orar. Olha que lição linda para todos nós. Jesus, ele representa para nós, ele é o nosso espelho. Só que nós depositamos nele as nossas fraquezas. Quando Jesus estava para ser crucificado, Simão Pedro disse a ele: Mestre, o Senhor vai ser crucificado. Qual foi a resposta de Jesus para Simão Pedro? Simão Pedro, afasta-se de mim. Jesus, naquele momento, ele estava ensinando à humanidade, a todos nós, a transformação espiritual do planeta. E como nós fazemos? Nós agimos, gente, como desequilibrados, como loucos. Por isso que Emmanuel, ele é tão perfeito na sua fala. Achamos que somos Deus e que temos o domínio das nossas vidas. É um ótimo momento para que a gente reflita. E aqui nós podemos lembrar do Evangelho, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Que tem aquela passagem que todos nós conhecemos. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto íntimo e orai com sinceridade ao Pai, e Ele vos recompensará. E olha o que Kardec nos fala, nos diz nesse capítulo, que eu fui retirando os pontos mais importantes aqui no Evangelho. No capítulo 27, quem quiser ler depois, ele é muito instrutivo para nós. Kardec ensina da seguinte forma: a oração é a respiração da alma. Olha que frase bonita. A oração traça fronteiras vibratórias. A oração não é movimento mecânico dos lábios. É vibração, energia, poder. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, realiza trabalhos de grande significação. Olha esses pontos que Kardec nos deixa. Como nós fomos treinados a nossa vida, as preces decoradas. Que ele diz aqui, ó, é o movimento mecânico dos lábios. E qual que é o ponto mais importante que Kardec quer nos mostrar? Que Jesus não está distante de nós. Ele está em toda parte. Por isso que nós lembramos de uma passagem do apóstolo Paulo, que ele diz: nele nos movemos, vivemos e existimos. Nele nos movemos, vivemos e existimos. E olha o que Kardec complementa. Pelo fluido cósmico universal, o Criador emana seu amor em todos os pontos do universo. Confiemos nisso. Estamos saturados dele. Ele não está lá, ele está aqui. E aí nós vamos trazer essa lição de Kardec para o nosso dia a dia. Vocês já viram como nós ficamos com vergonha, inseguros, quando alguém nos pede para fazer uma prece? Nos grupos de estudo da casa, tem gente que não gosta nem de pensar disso. Quem está coordenando o grupo e fala: fulano, vamos fazer a prece, fica super inseguro. Então, nós vamos pensar aqui, o que está por trás dessa situação? Olha o que Kardec nos diz. Senão a incompreensão do que realmente seja uma prece. Como que a gente vai aprender, gente? Nós precisamos aprender a conectar com o Pai. Nós temos dificuldade nisso. E o Evangelho nos ensina. Kardec nos dá uma lição aqui, ó. Porque realmente a gente não entende o que é a prece. Porque nós somos treinados a
falarmos. Decoramos a prece e vamos ali orando. Primeiro ponto, ele diz que tudo depende de nós. A responsabilidade é nossa. Então vamos ver. No ditado popular, todos nós queremos banda larga, não é? Tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Mas Kardec nos fala que banda larga que nós temos que buscar. Não é a que o mundo nos oferece, porque essa nós sabemos muito bem. Ele diz, mas para conectar com amor, confiança, misericórdia e bondade divina. A prece, ele diz, que é uma via de mão dupla. Agora, vocês querem ver um exemplo que é muito comum conosco? Nós, vamos supor, eu vou fazer um concurso. E aí eu começo a estudar e a orar, pedir ao Pai que eu passe naquele concurso. Eu vou, faço a prova. E não passo. Aí eu fico aborrecida demais, que eu falo, nossa, estudei demais, orei tanto, pedi ao Pai para me amparar e ele não ouviu minhas preces. Por quê? Porque nós oramos de acordo para satisfazer o nosso eu ideal, aquilo que convém para mim. Mas o Pai sabe da necessidade de cada um de nós. Ele sabe que eu não deveria passar naquele concurso, porque teria algo melhor para mim. E a gente só consegue enxergar isso depois que passa, depois que a vida nos oferece algo melhor. Aí a gente fala, nossa, verdade, hoje eu tenho algo muito melhor do que aquilo que eu estava pedindo há um tempo atrás. E o segundo ponto de Kardec para nós. O que eu estou pedindo a Deus tem sentido? É isso que nós temos que refletir. As nossas preces, o que eu estou pedindo, tem sentido? Eu estou me entregando a Ele, confiando nele, sabendo que a responsabilidade é minha? Ou eu estou satisfazendo o meu desejo? O que essa personalidade quer hoje? E nós estamos num grande aprendizado na vida hoje. As coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Estamos todos limitados e cada um vivendo a dificuldade de acordo com aquilo que ele tem que trabalhar com ele. Nós temos que prestar atenção. O que está mais difícil para mim nesta situação que a gente vive hoje? É isso que eu preciso trabalhar dentro de mim. E às vezes o que acontece conosco? Nós deixamos passar. Não quero pensar nisso não, deixa eu buscar outra coisa. Porque é o comum que a gente faz na vida. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro que estuda as leis morais e a lei de adoração, que tem também uma explicação linda quando Kardec interroga os espíritos e eles dizem assim, orar é pensar em Deus. Orar é como se fosse um desabafo que fazemos diante de Deus, confiando a Ele as nossas realidades, angústias e tristezas. Prece somos nós entrarmos em comunhão com o Pai. Isso é que é mais difícil para nós. Somos nós aproximarmos dele, buscarmos senti-lo e ouvi-lo, mas com os ouvidos da alma. Por isso da nossa dificuldade. Porque vocês sabem qual é o nosso maior problema? São os palpites que nós damos a ele. Como a gente acha que seja melhor para mim, aqui nós agimos como se fôssemos Deus. E na pergunta 658, que Kardec também interroga o Espírito de Verdade, ele pergunta assim, agrada a Deus a prece?
E a resposta é clara. A prece é sempre agradável a Deus, mas quando ditada do coração, pois para Ele só vale a intenção. A intenção é tudo. Quer dizer, qual é o nosso sentimento no momento que eu estou orando? Eu estou ali concentrada naquele momento ou a minha mente está dispersa com as coisas que estão me preocupando? Que é muito comum na vida de todos nós. Qual é a minha postura de alma? Temos valorizado muito mais os aspectos externos? Muitos querem falar com Deus, ele diz aqui, mas poucos querem ouvi-lo. Então a gente pensa assim, mas a minha prece, quando a gente pede alguém para orar, a gente diz assim, mas a minha prece é muito simples. A prece de fulano de tal é linda, tem umas palavras bonitas. Mas será que a prece que a gente está olhando, nós estamos valorizando aqui, gente, os valores externos? É o que Kardec está nos deixando claro. Mas será que as palavras bonitas estão partindo do coração? Ou se eu fizer uma prece ali sentida, que parte lá do fundo, qual prece terá maior valor ao Pai, de tudo que a gente já viu até agora? Todos aqui nós podemos lembrar, gente, aqui eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá. Todos já ouviram falar dela. Quando o repórter perguntou a ela, Madre, quando a senhora ora ao Pai, o que a senhora fala? Ela respondeu, eu não falo nada, eu só escuto. E o que ele fala para a senhora? Ele também não fala nada, ele só me ouve. Olha que lição para nós, gente. De tudo que a gente já viu, o valor do silêncio, como é importante para nós o aquietar. Aqui, todos nós já devemos ter vivido no tempo de escola, quando a gente fazia uma experiência que eles chamavam do processo de decantação. Que eu quero trazer isso para aqui, para que a gente entenda em profundidade. Na escola, nós colocávamos num vidro transparente, punha-se em cascalho maior, depois vinha com coisas em cascalhos menores, até que chegasse na areia. E depois, nós completávamos aquele vidro com água. Mas o mais importante, para que o processo de decantação acontecesse, era necessário deixar aquele vidro ali quietinho. E aos poucos, a gente ia observando. As coisas iam tomando seus lugares e ficava bonito no vidro, o cascalho maior, tudo divididinho. E é isso que nós temos que aprender na nossa vida. É isso que a prece faz conosco quando aquietamos. Nós conseguimos trabalhar sentimentos, emoções, aqueles pensamentos que a nossa mente fica ali, ou que eles ficam fervilhando. Aí vai tudo aquietando, tudo buscando o seu lugar. Por isso que nós não podemos esquecer desse processo de decantação nas nossas vidas. Mas o mais importante nele não é o que está ali dentro do vidro, é o silêncio, é o ficar quieto. Esse momento é meu. Esse momento é para que eu possa conversar com esse amigo querido. E Emmanuel ainda completa para nós, muito bonito, no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel e a Psicografia do Chico. E no capítulo 98, e sabe o título? A prece recompõe. E a passagem é mais interessante ainda.
Porque diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí Emmanuel diz assim: na construção de simples casa de pedra, exige esforço próprio, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Todos nós trazemos conosco que orar é mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Orar somos nós entendermos que eles não vão mudar a situação, e sim apenas nos fortalecer para que a gente consiga vencer. Aqui, quem já leu o livro Entre a Terra e o Céu, pode lembrar o valor da prece. Esse livro, ele inicia-se com uma prece feita por uma criança, que ela pede para os seus familiares. E pela simplicidade, essa prece foi atendida. Nós podemos ver, porque a história do livro, ela está toda ali envolvida nessa prece feita por essa criança. Por quê? A simplicidade partiu do coração. Então vamos voltar lá no que Emmanuel nos diz. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí Emmanuel vem nos explicar isso. O que quer dizer? A partir do momento que oramos, nós estamos mudando de lugar. Saindo de onde estamos e buscando uma conexão mais elevada. Mas Emmanuel nos ensina mais ainda. Sabe o que ele diz aqui para nós? Que nós não moramos na mesma casa, no mesmo corpo e na nossa cidade. Sabe onde que nós moramos? Moramos onde projetamos o nosso pensamento. Tudo é sintonia. Moramos na casa mental que criamos. Então vamos todos refletir. Onde eu estou morando hoje? Olha aí, gente, o processo de decantação. Está tudo misturado na minha vida. Nós sabemos que na vida de muitas pessoas está tudo misturado, tudo confuso. Mas no livro, No Mundo Maior, Calderaro, ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz que a nossa casa mental ela é constituída de 3 andares. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Que o subconsciente envolve o nosso passado. Ele diz as nossas tendências, os nossos instintos. Tudo que nós trazemos. Mas ele chama esse primeiro andar, ele chama de porão. E ele diz que nós gostamos de viver no porão, porque ali nós já conhecemos tudo. Os nossos sentimentos, são aquelas pessoas que às vezes dizem assim: ah, mas eu sou assim mesmo, fulano de tal que tem que me aguentar e eu vou morrer desse jeito. Não quer sair do porão. O consciente é o nosso presente, é a nossa vontade, é o nosso esforço em querermos sair. E o superconsciente, ele diz que é onde nós buscamos a nossa elevação. Mas sabe o que André Luiz nos diz, gente? Ele vai nos mostrando que muitas pessoas, pela invigilância, passam a sua encarnação no porão, sem buscas elevadas. E todos nós precisamos, gente, sair do porão. Porque a gente vai lá, todos nós vamos. E num porão da nossa casa, vocês já viram casas que tem porão, o porão? O que é colocado ali? Geralmente a gente coloca o que a gente não usa, não quer mais, vai colocando ali no porão, que não serve mais. E olha no nosso íntimo, como a nossa casa mental, a gente permanecer nesse porão pela nossa invigilância, segundo André Luiz. E ele quer que a gente permaneça mais no segundo andar, no consciente, porque o consciente nos faz enxergar que somos capazes de mudar a nossa vida.
de mudar a minha maneira de pensar, de sair do porão, deixar aqueles sentimentos, aquela mochila de pedra que a gente fica carregando conosco, para que a gente consiga ir por superconsciente. Vamos lembrar do Evangelho? No livro Boa Nova, o capítulo 18, quando Jesus, os discípulos, reúnem com Jesus ali, e eles pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E quando Jesus acabou de orar, Simão Pedro disse a ele: Mestre, mas eu tenho orado tanto ao Pai, pedindo que Ele me ajude na minha casa. Os relacionamentos são tão difíceis, as situações na minha casa são difíceis demais, eu vivo aflito. E qual foi a resposta de Jesus para Simão Pedro? Ele disse: Simão Pedro, enquanto você estiver pedindo ao Pai que resolva os problemas da sua vida, as suas preces não serão atendidas. Comece, Simão Pedro, a pedir a Ele para que você entenda a sua vontade, a vontade do Pai com relação a você. Certamente você irá receber os bens e o consolo divino para a sua vida. E com isso nós vamos concluir o nosso estudo. Voltando lá na pergunta que eu fiz no início. O que a prece representa na minha vida? Como eu tenho orado? Todos nós utilizamos dela. Nós vamos lembrar desse momento de Jesus com Simão Pedro. Olharmos mais a prece com algo muito mais importante, algo que nos dê força, coragem para seguir a caminhada, confiando que em momento nenhum das nossas vidas estamos desamparados. A prece, gente, ela é busca humana, quando parte do coração. Porque certamente, quando oramos com o coração aberto, nos tornamos um ser melhor. E todos nós precisamos entender que tudo que nós estamos vivendo hoje é uma projeção de uma realidade que foi construída por nós, de dentro para fora, pelas nossas escolhas. A Terra hoje é o resultado do que fizemos dela. Foi a nossa construção. Mas nós podemos, a partir de agora, construir algo melhor, saindo do porão. E permanecermos um pouco mais no segundo andar, que é o andar da nossa construção, do nosso presente. Eu posso, em momento nenhum da minha vida, eu estou desamparada. Por isso, eu gosto de lembrar do Evangelho. Jesus tinha um discípulo com ele que ele era muito revoltado, que era Bartolomeu. Bartolomeu não tinha nem amigo, nem os familiares, como nos diz o Evangelho, gostavam dele, porque ele era revoltado, negativo, triste. Só pensava, ele vivia no porão, Bartolomeu. E Jesus disse a ele: Bartolomeu, todo ser aqui na terra precisa trazer consigo a alegria, a coragem e a esperança. Que Jesus nos abençoe e continue sendo sempre uma luz a iluminar os nossos caminhos.